os irmãos com a palavra que se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Vamos fazer menção de 3 versículos. A partir do versículo de número 17. Todos encontraram? Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 17, vai nos dizer assim o texto: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos ler o versículo 20 também. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu louvo a Deus pelos nossos visitantes, pelos irmãos que estão aqui conosco, meu amado sobrinho, primo e afilhado, 3 em 1, é igual sorvete napolitano. Uma hora eu falo que eu sou padrinho, outra hora eu falo que eu sou tio, outra hora eu falo que eu sou primo. Futuro agrônomo, é isso? Da família, um menino que louvo a Deus pela vida dele, de estar conosco aqui hoje. Ele vai fazer uma cirurgia na quarta-feira, então, se possível, no término do culto, depois da palavra, após a palavra, eu gostaria de orar junto com a igreja pela vida do nosso irmão Murilo, e que o Senhor possa tomar a mão dos médicos, porque toda cirurgia ela é delicada, por mais simples que ela pareça. Então nós vamos orar a Deus. Louvo a Deus pela vida do Vitor, pela vida da sua esposa, que estão aqui conosco, adorando a Deus. Sempre falei para o Vitor que eu estava com saudade do fundo musical enquanto eu ministrava, e hoje estou tendo o privilégio de ministrar essa palavra. Observam que os cuidados de Paulo para com a igreja, para com o povo, ele sempre foi muito zeloso para com a noiva de Cristo, para com o ser humano, para com a criação de Deus. Ele sempre foi muito zeloso, ele sempre foi muito amoroso, mesmo sendo um homem muitas vezes duro, mas o amor que ele tinha pela igreja era um exemplo para nós. Tanto é que ele fala uma vez que ele já queria estar com o Senhor, mas por amor da igreja fazia necessário ele ainda permanecer. Olha o tamanho do amor deste homem. E quando ele escreve essa carta, nós vamos ler desde o versículo de número 1 para entender o porquê ele tem o cuidado de dizer para a igreja de Colossos a grandeza
a essência, a pureza e a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui era uma época muito difícil, pois os homens estavam debaixo de um jugo, debaixo de uma autoridade, essa autoridade chamava Roma. E também tinha os doutores da lei. E o Senhor Jesus vem, cumpre a lei. As pessoas esquecem muitas vezes que Jesus cumpriu a lei. Por isso que ele fala a respeito de um novo mandamento. Mas quando ele diz um novo mandamento, ele pega os 2 primeiros mandamentos dos 10 e traz com mais detalhe. E ele diz que se fizer esses 2, toda a lei está sendo cumprida. Porque quem ama a Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo, não roubará, não furtará, não tomará o nome de Deus em vão, não fará mais nada disso. E aqui não foi diferente, porque o versículo que nós lemos, ele fala da pré-existência do Senhor Jesus antes de tudo acontecer. E ele deixa como um alvo, ele deixa como um foco, ou melhor dizendo, ele deixa como uma base. Nunca se esqueçam de quem é o Senhor Jesus, o que ele fez por nós e o principal, o que ele deu por nós. Quando ele começa a escrever a carta, ele começa como de costume, ele saudava. Não era costume judaico. E ele traz uma saudação, e a saudação é tremenda, que ele diz assim: graça a vós e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala graça a vós, ele está dizendo: o que o Senhor Jesus fez foi para todos aqueles que nele creem. Saudação essa tremenda: graça a vós. Ou seja, é para você também. O que ele fez na cruz hoje nos dá acesso ao Pai. É só dobrarmos o joelho e abrir o nosso coração, e dele receberemos instruções, e o principal, reconheceremos os nossos propósitos aqui na terra. E o texto começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1: pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Olha que interessante, uma oração contínua pelaquela região inteira. Mas por que ele orava por todos que se encontravam na região de Colossos? No versículo de número 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Oramos por vós em todo o tempo, porque ouvimos falar a respeito da vossa fé, e não apenas da fé, mas também do amor que reinava entre todos, e principalmente pelos que eram mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Observem um grande ensinamento para nós nesta noite. Temos
de fato orado por nossa família? Temos orado pelos nossos governantes? Temos orado pela nossa cidade? Temos orado por nosso país? Temos orado pelos que se encontram de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente desgarrados? Outra hora já serviram a Cristo, mas por decepções se afastaram e hoje se encontra tão distante, talvez até mesmo sem esperança. Temos apresentado estes em oração? Temos apresentado aqueles que se encontram no leito, talvez desenganado, ou até mesmo com uma doença que já está carcomendo todo o seu corpo, assim como foi na vida de Jó? Temos orado pela vida dos nossos jovens, que cada vez mais estão se perdendo? Temos orado nós pelas nossas crianças, que hoje se encontra no semáforo pedindo ou até mesmo vendendo algo para adquirir algum valor para levar comida aos seus pais? Temos de fato orado por esses em todo o tempo? Temos orado pelos líderes que estão à frente, seja qual for o ministério, tanto pastoral, quanto missionário, quanto líder de jovens, quanto líder das mulheres, quanto líder dos varões? Temos apresentado estas pessoas em oração? Temos sido constante em oração em prol destas vidas? Porque temos visto que por mais que há escândalo, mas ainda há vidas sendo salvos, porque ainda há remanescentes na terra que pregam a verdade, que pregam o evangelho, que cura, que liberta e que sara e também salva. Temos orado por todos estes? Porque muitas vezes já nos pegamos dizendo: vou orar, não consigo orar tanto, não tenho por que orar tanto. Irmãos, depois de toda essa bagagem que eu compartilhei com vocês, irmãos, nós temos muito o que orar, porque a oração da fé, ela sara os doentes. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, irmãos, se levanta em oração, porque ainda há esperança. Se levanta em oração, porque ainda há um Jesus advogado ao lado do Pai, que clama ao Pai em prol da minha vida e da sua vida. Vamos levantar, irmãos, em oração, e então veremos o agir de Deus, porque Ele diz: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a quais ainda não sabeis. Irmãos, a essência, há poder na oração, mas para isso precisamos resgatar o nosso primeiro amor, e o nosso primeiro amor é a chave de tudo. Sabe por quê? Porque quando eu conheci a minha bela e amada esposa, quando estávamos ainda nos conhecendo, nós nos falávamos quase 3 vezes por dia, e isso porque alguns dias da semana nós nos viríamos à noite. Imagina, eu ia me encontrar com a amada de noite, mas não passava sem ligar para ela pelo menos 2 vezes no dia. Irmãos, vocês dão risada, mas o Senhor tem saudade dessa época. O Senhor tem saudade quando você buscava Ele de manhã, de tarde e de noite. O Senhor, Ele tem saudade quando você não passava um dia sequer sem meditar ou falar com Ele, ou lembrar das promessas liberadas sobre a sua vida do nosso Pai. O Senhor tem saudade. O Senhor já está falando conosco: filho, se voltares ao primeiro amor, te prepara, porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que ainda não subiu ao coração do homem, é isso que eu tenho reservado para aqueles que me amam. Glória a Deus.
crescimento da fé daquele povo e também do amor para com todos os santos. E por este motivo, eles oravam sem cessar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservado nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, irmãos. Só nos desgarramos se for por rebeldia ou por ferida na alma. Porque olha a lição que Paulo, escrevendo a região de Colossos, olha o que ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. E qual é a base disso? Da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. E por que ele coloca da verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Quem é o caminho? E quem é a vida? Quem é a verdade? Quem é o caminho? E quem é a vida? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E isso é tão real que ele diz que se de fato nós amamos e guardarmos a tua palavra, Ele, o Pai e o Espírito farão moradas em nós. Quantas dúvidas pairam dentro de nós? Quantas dúvidas tenta reinar sobre nós? Irmãos, é só por um motivo: ausência da verdade. E o Senhor, Ele quer preencher nós com toda a sua verdade, para que então nós possamos entender de uma vez por todas qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Sabe o que o Senhor está me fazendo sentir? A dor de muitos aqui. Quando você está na calada da noite sozinho, o Senhor tem contemplado esta dor. Ele tem contemplado este vazio. Ele tem contemplado esta tristeza. Ele tem contemplado este remorso. E quantas vezes nós estamos com os nossos pensamentos tão fitados nestes problemas que deixamos de buscar o verdadeiro e único, aquele que preenche, aquele que lava. Ele lava vestes. Ele é o próprio azeite na ferida. Ele é o próprio vinho, aquele que traz alegria e alegria duradoura. Voltemos à verdade, verdade que cura, que liberta e não deixa sombra de dúvidas. Mas para isso é preciso voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Não é para nós isso. Isso que sentimos, Ele já levou na cruz. Lembrando que é Paulo escrevendo a carta e dizendo: vocês conhecem, e vocês também sabem o que está reservado a vocês. Pelo quê? Pela verdade. Verdade do quê? Das boas novas. De quem? De Deus. Boas novas de Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus.
versículo 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Não só ouviu, mas conheceu. Não só ouviu, mas praticou. Lembrando-se que o amor era o que fluía no meio daquele povo, e os cuidados de um para com o outro. Era isso que ele estava dizendo: vocês só não são ouvintes, mas também são praticantes, mas só pratica quem conhece. Quer ver um exemplo? Trabalho com corte, com confecção, e muitas vezes eu indago a minha esposa e falo: como você pode estar cansada se você trabalha sentada? Olha que interessante, um exemplo simples para nós entendermos. E eu que trabalho em pé, quer dizer que eu canso mais, não é verdade? Não é verdade. Porque se eu sentar para costurar, com certeza eu vou conhecer porque ela fala que cansa tanto. Assim como também, se ela trabalhar em pé, no corte, ela também vai entender por que cansa tanto. Mas é muito mais fácil eu julgá-la, ou melhor dizendo, criticá-la, porque eu não conheço. Quer ver outro exemplo? Um exemplo simples. Eu gosto de pegar coisas cotidianas para que nós entendamos. Às vezes, pessoas que só ficam em casa cuidando de casa, famosa do lar. Quantas intrigas entre maridos e mulheres por causa disso. Mas você só fica em casa. E eu que enfrento o trânsito, enfrento isso, enfrento aquilo outro. Meu Deus! Irmãos, eu fico em casa de vez em quando. Quando eu termino o café, já começa a preparar o almoço. Quando eu vou preparar o almoço, você só não prepara o almoço, tem louça para lavar, tem coisas para fazer. Não é simples. Quando você termina o almoço, você lavou a louça do café, já tem a louça do almoço para você lavar. Mas você ainda não almoçou. Aí você vai almoçar. Aí tem a louça da que você almoçou. E pessoas que são mais, que adjetivo eu posso usar? E pessoas que são mais cuidadosas, não, porque vai dar a entender. Tem pessoas que quando termina a comida, ela tira tudo da panela, coloca na Tupperware e põe na geladeira. Ficou quem ainda para limpar? Essa panela. Mas quando você vai ver isso, já são quase 5 horas, é hora de começar a fazer o quê? Janta. Isso sem tirar a louça, a roupa para lavar, a roupa para passar. Eu só estou falando das refeições. Não falei de limpar a casa, nem de lavar a roupa. Eu até então achava isso muito simples, porque eu não fazia. Chegava em casa, a mamãe tinha feito tudo. Então é muito fácil. Só que hoje, eu e a minha costela somos um time. Jogamos junto. Eu, quando eu estou atacando, estou como atacante, ela está como defesa. E às vezes inverte. Chega no final do dia, pensa no homem que começou a valorizar quem presta serviço como doméstico. Porque o negócio é cabuloso. Mas antes eu achava simples, porque eu não tinha conhecimento. Mas quando você passa a conhecer, você entende. E quando você entende, você valoriza muito mais. Valorizando muito mais, brota em você um sentimento chamado gratidão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Do que adianta eu apenas ouvir a palavra, mas não conhecer a palavra?
porque a palavra que ora é pregada, muitos morreram para que ela hoje estivesse em nosso alcance, a começar do nosso Senhor Jesus, e depois outros que pereceram. Mas por que perseveraram? Porque já enxergavam o fruto, já enxergavam os benefícios, já enxergavam o campo que seria alcançado. E ele está dizendo: está entre vós, mas também está em todo o mundo. E estando em todo o mundo, ela vai frutificando. Sabe o que é isso? Multiplicando. Cresce, fruto, semeia, semente, planta mais, e assim sucessivamente. Deixamos de ser apenas ouvintes e começamos a ser praticantes, porque é no praticar que nós demonstramos a quem nós servimos e quem nós conhecemos, quem é o socorro bem presente na hora da angústia, quem é que quando nós estamos com aquele sentimento tentando nos tomar, e ele vem como um refrigério, enche a nossa alma, traz à nossa memória o que dá esperança, e isso nos dá força para que nós continuemos na batalha, porque, irmãos, a batalha ela é ferrenha, mas quando estamos em conexão, quando conhecemos aqueles que nos colocou no campo de batalha, ele é poderoso para nos dar estratégia e nos guardar até o fim, até a sua volta. Então que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes deste evangelho. E olha, meu irmão, como é bom, porque dá fruto. E ele vem dizer, versículo 7, como aprendeste de Epáfras? Epáfras, para quem não sabe, ele foi um dos discípulos de Paulo. Foi ele que foi enviado até a cidade de Colossos e ali pregou o evangelho. E ali constituiu igreja. E ali vidas foram salvas, vidas foram restauradas, vidas foram alcançadas pela verdade. É isso, este é Epáfras. E ele diz: nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, ou seja, tem intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, ele não lança uma palavra sem antes buscar em Deus esta palavra. Os cuidados dele para com a palavra, porque ele já entendeu que para quem ele está lançando é noiva, e como noiva tem um noivo, e este noivo é dotado de amor, mas também é juiz. Prova disso? Naquele dia muitos dirão: preguei, curei e falei no teu nome. E eu direi: não te conheço. Este mesmo, dotado de amor, Jesus, disse: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Por quê? Porque quem é dotado, quem é cheio do Espírito Santo, ele anda em tanto temor, que ele não sai lançando palavras aleatórias, porque ele sabe que isso tem preço, porque ele já entendeu, conforme diz um provérbio, que 3 coisas não voltam: uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra maldita.
não volta. Que o Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo, purifique os nossos lábios, assim como foi no profeta já lido aqui, Isaías. Que hoje aprove ao Senhor tocar nos nossos lábios e purificá-los, para que dela venha sair palavras de vida, palavras de cura, palavras de consolo, palavras de misericórdia. Irmãos, e nunca tivemos um cenário tão propício para semearmos isto. É os dias que nós estamos vivendo hoje. Não há cenário melhor para você ser luz aonde as trevas estão querendo reinar. E como dito já aqui no louvor que nós entoamos, você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, porque o Senhor Jesus derramou aquele sangue por mim e por você. Por causa disso você tem valor, porque Ele também derramou como que fosse suor de sangue, porque Ele viu a dor da cruz, mas Ele também sabia que muitos se renderiam a Ele por este gesto genuíno e poderoso que foi quando Ele olha para o céu e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, ainda há perdão para os nossos erros, ainda há perdão para as nossas falhas, mas para isso, com os lábios precisamos confessar e diante dele clamar pela tua misericórdia, e nele sermos forjado uma nova criatura. Então as coisas velhas passarão e tudo se fará novo para a glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Aleluia, aleluia. Pessoa cheia do Espírito, num abraço, em um abraço, pessoas são curadas. Num sorriso, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela chega perto de você. Quantos já viveram isso? Nossa, depois que você chegou, me tocou uma alegria. Quando eu te vi, me enchi de alegria. Quando eu li a sua mensagem, o Espírito saltou dentro de mim. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. Sempre receber uma pessoa cheia do Espírito Santo em vida. Sempre vida, vida, vida. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porque mais uma vez ele começa a dizer que quando ele toma conhecimento, ele orou pelas pessoas. Porque o que nós muito ouvimos é: aquela pessoa desistiu, aquela pessoa, ela parou. Sabe aquela pessoa que outra hora Deus usava com muito poder e glória, desistiu, ele cansou, ele voltou, ele retrocedeu. Quantos já ouviram isso? Ou aquela pessoa que era tão alegre, sempre sorrindo, sempre feliz, e daqui a pouco você olha e aquela alegria não está mais no seu interior. Por isso que ele diz: isso que vocês estão vivendo, eu oro para que vocês cresçam mais, para que vocês não retrocedam, que vocês cresçam em conhecimento, e esse conhecimento é espiritual, para que vocês entendam, discernem as coisas que vêm do Senhor, porque elas sim são valorosas, elas sim têm grande valor, elas sim fica e permanece. E a nossa pastora Marlene trouxe uma palavra aqui
sobre Jabes, a oração de Jabes. E se eu não me engano, acho que ela já ministrou essa palavra umas 3 vezes. E cada vez que é ministrado eu aprendo algo. Tudo que vem do Senhor permanece em nós. E tudo que o Senhor nos entrega, ela é espiritual. Por isso que permanece. Mas permanece desde que eu persevere. Então ele diz: sabedoria, inteligência espiritual, discernimento, para que você entenda, para que você compreenda, para que você possa entender quando é do homem, quando é de Deus, mas também quando é do maligno. Sabia que o maligno também enche a moral de muitos? Sabia disso? Paulo e Silas, esses homens aí, são de Deus, viu? Eles pregam um negócio aí forte, poderoso, eles são de Deus. Massageando o ego. Cuidado, discernimento de espírito, precisamos. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade, com gozo, perseverante, longânimo, com alegria, com prazer. Gozo é prazer. Então eu sou longânimo, não sou longânimo porque eu sou bonzinho, eu sou longânimo porque eu tenho prazer em ser longânimo. Eu não sou bonzinho porque eu tenho prazer em ser bom, porque eu entendi. Quando a Bíblia diz: não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quer vencer? Seja luz. Quer vencer? Seja luz. Seja bom. E a Bíblia diz: e não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo oportuno você vai colher, se não houverdes desfalecidos. Seja perseverante, seja longânimo, com gozo, nunca esperando nada de homens, e sempre do Senhor, que Ele dá o galardão. Tudo aqui está envolto a Ele, tudo é para Ele, e por Ele são todas as coisas. Então, por amor a Ele, vale a pena ir até o fim, não desistir, não deixar de ser essa pessoa extraordinária que a palavra te forjou por causa da escuridão que intenta contra a sua vida constantemente. Continua sendo luz, com gozo, com alegria, porque muitos ainda precisam da alegria do Senhor na sua vida, para que eles também possam ser alcançados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, qualificados. Só pode qualificar você e eu o nosso Pai Celestial. Ele é o único que dá crescimento, Ele é o único que capacita, Ele é o único que fortalece. Então não espere de homens reconhecimento, espere de Deus, porque Ele sim conhece a intenção do teu coração, e se a intenção do teu coração está alinhado com os propósitos deles, te prepara, porque é Ele que sopra o teu nome no vento, e você será conhecido, porque muitos querem estar aqui pregando, mas muitos Deus levanta para na nave da igreja fazer a diferença, e o nome dele ser glorificado. Então, irmãos, busca a qualificação que vem do Pai, porque Ele é a videira verdadeira, e Ele pode te capacitar para dar fruto. É Ele que te limpa, para que você dê muito mais frutos ainda. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, não espere nada do Douglas, porque o meu coração pode ser enganoso. Não espera nada da pastora Marlene, porque o coração dela também pode ser enganoso.
nem do nosso pastor Eduardo, nem da nossa pastora Simone, porque o coração do homem é enganoso. Nós olhamos muito o que está por fora, e somos assim. Somos. Queremos, porque toca bem, porque tem uma boa eloquência, porque tem uma boa voz, já vamos colocando para trabalhar. E eu vou dizer uma coisa aqui: se você não tem disposição para sentar, para aprender, você nunca estará apto para trabalhar para o reino. Escreve na tábua do teu coração: só pode ensinar quem conhece, só pode instruir quem aprendeu, porque fala com propriedade, sabe? Busca o Senhor antes de falar, por isso que a obra cresce, porque busca o Senhor antes. Aprendemos desta maneira também, sentemo-nos para aprender com Ele, porque então, quando formos pronunciar, veremos os feitos da palavra em meio à nave da igreja. Precisamos entender isso de uma vez por todas. É Ele que dá crescimento, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deixa eu falar algo para você. Pecado é algo que te aprisiona de uma maneira absurda. E há quem diz assim: não, eu não, eu jamais. Posso ler um versículo para vocês? Só para vocês entenderem. Romanos 6, o capítulo 6, o versículo 6 vai nos dizer assim. Romanos capítulo de número 6, o versículo também de número 6. Todos encontraram? Todos encontraram? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Entendeu a importância de nascer de novo? E sermos forjados uma nova criatura? Porque o pecado, ele nos prende. Pensa no pecado. Mas assim, irmãos, entendam, todos somos pecadores. Entendam. Todos. Então, de que pecado é esse? Aquele que você comete constantemente. E deixa eu falar algo para você. O salário do pecado é a... Deu para entender porque muitas vezes não temos forças em determinadas áreas? Porque tem áreas que o predominante é o pecado. Estamos tendo um estudo sobre salvação, gente, fantástico. Fantástico. Muito bom. Mas eu quero te atentar a isso, porque tem algumas áreas nossas que encontra-se deteriorada ou deteriorando. É desse tipo de pecado. Algo que cometemos constantemente. Vigia. Busque em Deus força e repreende para a glória dele. Porque o salário é a morte. Fique com essa reflexão. E vai nos dizer: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Irmãos, olha a sabedoria de Paulo. Ele começa trazendo para aquele povo o que? A fé, o amor, que ele estará orando constantemente, mas você observa que o foco da mensagem dele é quem? Cristo.
Ele começa dizendo: vocês, ó, em fé e amor, meu, vocês estão top. Temos ouvido, olha, tá maravilhoso. E nós vamos orar por vocês. É isso, continua, persevere. Mas ele começa a trazer o pecado, ele começa a trazer a reflexão do nosso Senhor Jesus. Olha que tremendo, ele fala assim: vocês estão certinho, mas querem manter isso firme? Agora eu vou te mostrar o que mantém isso firme, é o conhecimento. Ele começa a trazer, ó, porque nele foram criadas todas as coisas. Oh, que lindo! Ele está dizendo assim, ó, não tem nada que aconteça na sua vida que ele não saiba. Sabe por quê? Porque ele criou tudo. Em tudo ele tem um propósito na nossa vida. Porque nós achamos que todo caminho bom é de Deus. Não é verdade? Mas há caminhos que parecem ser bons para o homem, mas o fim dele é a morte. Sabiam disso? Agora, quando você serve a Jesus e você começa a sentir o que é servir a Ele, quando você começa, outra hora, nesse cenário, eu já agiria de outra maneira, mas agora por servir a Ele, eu tenho que engolir esse orgulho. Ah, se fosse em outro tempo, eu não deixaria assim, mas por amor a Ele. Ah, se fosse outro tempo, eu já mandava praia e tudo, e já xingava a família toda, mas por Ele. Quando começamos a ser confrontados pela palavra, e isso vai nos flagelando, porque vai nos desmoronando, tirando orgulho, tirando soberba, tirando raiva, tirando ódio. Quando somos confrontados, dói, igreja, como dói. Aquele sentimento de, parece que eu sou bobo, aí o diabo manda os seus mensageiros: você é bobo, você vai deixar, não pode não, senão as pessoas montam. O diabo mandando os mensageiros para quê? Para que você volte no velho homem. Quando somos confrontados no ego, no orgulho, nesta área, irmãos, como é bom, louve a Deus, porque Ele está te preparando para esta grande e boa obra, porque o Evangelho, ele faz isso em nós, nos confronta, nos quebra por inteiro, e aí eu posso louvar mais de Ti e menos de mim, que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu seja servo de todos os meus irmãos, como foi o meu bom e Salvador Senhor Jesus, servo de todos os irmãos. É isso que o Evangelho propõe. Então ele exalta a fé daqueles homens, ele começa a apontar que, olha, legal, mas o foco é Jesus. Por quê? Porque ele foi criado antes de todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha que tremendo, vale a pena. E aí entra no que nós lemos. Olha que interessante. Ele é antes de tudo, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Tudo que diz respeito à igreja, Ele fez primeiro. E voltando ao cumprir, Ele diz: não será tirado e nem acrescentado nem um jota e nem um tiro desta palavra, porque Ele vela por ela, Ele ama, porque Ele é a palavra. E Ele termina dizendo: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vamos ficar de pé. Todo dia o pecado vem, todo dia, sabe louvar? Sabe louvar? Os que estão nos assistindo, louve conosco, porque isso é constante. Todo dia o pecado vem, todo dia os pecados, todo dia as lutas, todo dia as aflições vêm. A escolha ainda está comigo e contigo. Vamos louvar e depois nós vamos orar. Louve a Ele, adore-o, porque Ele é digno. Entendemos, ó Pai, que precisamos ser constantes. Senhor, nos ensina, ó Pai amado, a prevalecer. Em o nome do Seu Filho Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, que o Senhor venha revelar em nós, ó Pai,
aquilo que tem nos aprisionado, Senhor. Seja atitude, seja gestos, ou até mesmo sentimentos ou pensamentos, ó Pai. Senhor, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, para que assim com os nossos lábios nós possamos confessar agora e cremos, ó Senhor, que Tu és poderoso para perdoar, para libertar, para sarar, para libertar, curar, restaurar e colocar de pé, porque o Senhor é aquele que dá estrutura, é o que fortalece, é o que habilita, Senhor, porque o crescimento vem de Ti. Então eu te peço nesta hora, Senhor, tem acesso aos meus pensamentos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e purifica, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, tem acesso aos nossos corações e quebrando aquelas áreas endurecidas, a quais tem sido, Senhor amado, um véu entre nós e Ti. E como louvado agora, Senhor, o pecado ele sempre virá, as propostas também, Senhor, as tentações, ó Pai amado, muitas vezes nos rodeia de perto, mas que a nossa decisão seja: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Por quê? Porque hoje eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, e Ele pode sim me moldar, me transformar, ampliar a minha vista, ampliar a minha audição, ampliar o meu campo de visão, e eu enxergar além das adversidades. No nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Por gentileza, pausa aqui, por favor. Eu quero saber se